Saudações, heróis e heroínas despertos! Estamos iniciando mais um episódio do Herói que Existe em Nós. E você se preocupa excessivamente com o que as outras pessoas vão pensar sobre você e acaba se limitando? Então eu tenho uma boa notícia. Você pode se transformar como Ian Lightfoot, do desenho Dois Irmãos, do qual nós vamos falar hoje, que se transformou num mago-herói de verdade. Conseguiu fazer bom uso da sua introversão e se transformou nesse mago-herói que vemos no filme desenho da Disney Pixar. Ou você é como Barley, que é tão extrovertido que é como um touro dentro de uma loja de cristal, que vai esbarrando sem muito controle sobre si mesmo, porque é tão exteriorizado, as suas ações são tão para fora, que acaba se esquecendo das sutilidades. E na vida real, a gente com nossa opinião, sem se importar muito com o que os outros pensam, acabamos machucando ou ferindo o sentimento das outras pessoas. Mas eu também tenho uma boa notícia para vocês. Nós podemos transformar isso num bom guerreiro, herói da vida real, para que a gente possa usar a nossa extroversão de uma forma positiva. Mas todo herói tem suas crises e desafios para vencer. E nós não estamos livres disso. Nós também temos os nossos desafios e as nossas crises para vencer. E como eu não poderia dar tudo de mão beijada para vocês, porque eu quero que vocês façam um exercício de investigarem a vocês mesmos, eu trouxe um enigma na frase: a maldição irrompe da casca da virtude. Para a gente fazer esse exercício e pensar e destrinchar essa frase e entender o que ela tem de significado para nós. E a gente, se inspirando pela Mantícora, lembramos da sua célebre frase que diz que nós temos que nos arriscar na vida se queremos ter uma verdadeira aventura. Então fique com mais um episódio do Herói que Existe em Nós. Então é isso, meus queridos. Hoje vamos fazer essa reflexão, essa autorreflexão sobre o que é esse mundo da introversão e o que é esse mundo da extroversão, sobre esse filme fantástico com esses dois personagens incríveis, o Barley e o Ian, e todas essas referências que vemos do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, do mundo de RPG, os Elfos Noturnos, do World of Warcraft. Então nós temos várias características, mas o mais importante é nós fazermos essa autorreflexão para que a gente possa encontrar o herói na vida real, o herói do cotidiano, aquele que transforma a si mesmo para ver do lado de fora um mundo melhor. Então esse é o propósito do canal, então vem com a gente para a gente fazer esse movimento de entrar para dentro de nós mesmos. E nada melhor do que Ian, que é essa pessoa introvertida, que tem essa preocupação do que os outros vão achar sobre ele. E ele faz até listas, fica marcando como ele quer ser confiante como seu pai, quer fazer esse movimento para fora, e ele fica tão tenso que até na hora de convidar seus amigos para o seu aniversário, ele não consegue muito se relacionar, fica gaguejando. E quantas vezes a gente também não teve essas características do introvertido, né? Então, nada tem de exato, né? Nós somos esse caldeirão de emoções, de sentimentos. Nós podemos ter características do introvertido em alguns momentos, em algumas situações, mas podemos ter também características do extrovertido, daquele que se expande excessivamente ou não, mas podemos em alguns momentos também ter essas características. Então não é para a gente ficar comparando as outras pessoas e usando isso para analisar as outras pessoas, e sim a nós mesmos, porque esse é o propósito do canal, de nos autoconhecermos. E aí, nós também não podemos nos comparar com as outras pessoas, porque nós também somos um caldeirão de sentimentos e nós temos que fazer o exercício para nomear esses sentimentos e entender cada vez mais a nós mesmos, senão nós ficamos constrangidos com
com os nossos próprios sentimentos desconhecidos, justamente quando ele vem à tona. A gente já falou sobre isso. Mas hoje vamos falar sobre essa introversão. O que é ser introvertido? É criar o seu mundo interior através do que você aprende com o mundo exterior. Aprendemos com o externo a favor do interno. Então é muito bonito, mas o problema é quando as pessoas nos comandam ou quando a opinião das outras pessoas acaba limitando a gente, que nós ficamos tão preocupados com o que os outros vão achar sobre nós que acabamos nos limitando. Nós nos apertamos emocionalmente, estamos sempre nos limitando, mas de certa forma a gente acaba direcionando a nossa força interior para a gente achar espaço dentro de nós mesmos e a gente acaba ficando criativo, a gente acaba conhecendo a gente com mais profundidade. Então aquele que é introvertido acaba se interiorizando mais rápido do que o extrovertido. Ele conhece a si mesmo mais rápido do que o extrovertido. Ian, que é esse introvertido, acaba fazendo essa reflexão dentro de si, e essa reflexão interna é uma característica dos magos que vemos no RPG e consegue trazer à tona todo o seu poder interior. E muitas vezes nós somos como o guerreiro, que estamos na linha de frente, aguentando as porradas e sendo aquela fortaleza que consegue ultrapassar todas as barreiras. Então nós temos um pouco de cada característica desses personagens do RPG e vemos que o filme se inspira muito no RPG, que é, por sinal, inspirado em Senhor dos Anéis. Então nós vemos ali magos parecido com o Gandalf, nós vemos elfos noturnos, nós vemos centauros, vemos ciclope da mitologia grega, vemos, enfim, várias outras criaturas mitológicas. Nós vemos também a arquitetura e a decoração do filme, que são muito inspiradas nos elfos do Senhor dos Anéis, que tem arabescos em cada lugar com formatos da cultura élfica. E vemos também as casas dos elfos em formato de cogumelo, clara referência ao Senhor dos Anéis e os hobbits, que gostavam muito de cogumelos. Mas principalmente vemos que a característica do mago em todo o RPG, em todos os filmes que vemos inspirados em Senhor dos Anéis, tem essa característica de uma pessoa reflexiva, conhece a si mesmo tão profundamente que é completamente dono de si. Nós vemos o Gandalf, o quanto ele é imponente quando precisa ser e ao mesmo tempo como ele é fraternal quando precisa ser também. Então, para aquele que é introvertido, que faz o movimento interior de conhecer a si mesmo mais cedo do que as outras pessoas, acaba sendo dono de si mais rápido também. Barley, por outro lado, que é o extrovertido, quer ser o centro das atenções, quer mudar o mundo segundo a sua imagem e acaba sendo um pouco destrambelhado porque acaba envergonhando o irmão por ser tão expansivo, mas de um jeito positivo. Aquele que é extrovertido acaba conquistando o mundo mais cedo do que as outras pessoas. Ele faz esse movimento exterior para ir para o mundo com mais facilidade do que o introvertido, que tem esse movimento mais interiorizado, tem mais dificuldade de se relacionar. Nós vemos Barley, por exemplo, adquirir a musculatura emocional de enfrentar o mundo no leito de morte do seu pai, quando ele não quer enfrentar aquele momento, o pai dele vem a falecer e ele decide nunca mais sentir medo na sua vida. E é muito interessante ver o quanto ele conseguiu fazer esse movimento de externalidade definitiva na sua vida. E ganha o mundo como ninguém.
mas também tem os seus lados negativos, porque essa pessoa pode ser destrambelhada nos sentimentos, pode magoar as pessoas por não ligar muito para a opinião das outras pessoas, porque ainda não tem a sutileza dos seus sentimentos, é solta demais e luta para ser mais cuidadosa. Então os dois lados têm seu lado positivo e seu lado negativo. Nós vemos que o introvertido, ele consegue fazer esse movimento de olhar para dentro de si com mais facilidade, mas ele se fecha para as outras pessoas. E o extrovertido pode vencer o mundo, se relacionar com o mundo de forma mais competente, mas por outro lado, ele pode se tornar orgulhoso, arrogante e achar que só ele está certo. Então nós temos que buscar o equilíbrio entre essas duas características, fazer a investigação de nós mesmos. Eu sou mais introvertido ou eu sou mais extrovertido? Claro que, como eu falei, nós temos as duas características, uma mais do que as outras em determinadas situações, mas há ali uma característica predominante. E é claro, descobrindo qual que é a nossa característica predominante, nós podemos fazer esse movimento de equilíbrio mesmo. Ora indo para a introversão, ora indo para a extroversão, e fazendo esse movimento sempre cíclico de ir para a introversão quando eu preciso me autoanalisar, ou ir para a extroversão quando eu preciso me posicionar diante do mundo. Analisemos os filmes de todas as épocas em que conta a história de um herói, que todo herói passa por uma crise para vencer a sua aventura e seu desafio. E é nessa crise, justamente nessa crise, que ele não se acha o herói de verdade e fala para procurarem outro herói porque não é ele. E justamente por ele não se achar o herói é que ele é digno de ser o herói. E aí ele tem que fazer esse movimento de interiorização, conhecer a si mesmo, por que ele não quer enfrentar aquela batalha, para entender quais são as suas ferramentas internas para poder vencer aquela batalha. E quando ele vence, ele está pronto para ir para o externo. Ele faz esse movimento de ir para o interno e ir para o externo. Ele vai para o externo e enfrenta o mundo. Ele se posiciona diante do mundo. Esse é o herói de verdade que consegue caminhar pelo externo e pelo interno com maestria. E é aí que nós achamos a palavra-chave crise. E quando nós voltamos na nossa frase enigmática de hoje, que a maldição irrompe da casca da virtude, que nós podemos transformar a palavra maldição em crise. Todos nós passamos por crise, assim como os heróis. Nós temos crises emocionais, a gente não sabe como lidar com as pessoas, não sabemos como enfrentar ou se posicionar diante do mundo, sentimos as nossas tristezas, é completamente normal, até porque é aí que nós damos mais valor para a alegria. Enfim, são várias situações de crises que nós passamos, de obstáculos. E muitas vezes é por nossa própria culpa, porque nós estamos arcando com as consequências daquilo que nós construímos no passado. Se foi algo negativo, a gente vai arcar com as consequências no hoje. E se for algo positivo, nós vamos arcar, logicamente, a consequência disso. E pode ser também por mérito que nós estamos passando por uma crise. Aí vocês me perguntam, por mérito? Caramba, o que tem a ver isso? Mas vamos chegar lá. Porque se você pegar a palavra crise e substituir essa palavra crise lá naquela nossa frase, a maldição irrompe da casca da virtude. A gente tira a palavra maldição e coloca a palavra crise. Novos desafios, por exemplo. Os novos desafios irrompem da casca da virtude. O que significa isso? Nós vemos no filme, por exemplo, Ian, que passa por toda a sua trajetória do mago. Tem aquele livro do RPG do Barley que tem as características das magias, tem como fazer, como conjurar aquelas magias, e aí ele vai aprendendo, ele vai errando, erra e aprende, como todos nós, é o herói passando pelas suas
crises, ele erra e acerta, mas quando ele finalmente se torna um mago, quando ele tem domínio sobre si mesmo, nós vemos que ele, no fim do filme, consegue manipular todas as magias de um verdadeiro mago com maestria. Vemos o Barley também no seu movimento de amor, de conseguir entender o seu irmão, o Ian, com mais profundidade. Ele consegue ser mais cuidadoso com o seu irmão. Mas é aí, quando os dois estão prontos, o guerreiro e o mago, é que surge a maldição, a crise ou o novo desafio, que é justamente a maldição do dragão que surge quando eles finalmente conseguem a gema Fênix que traria o pai deles de volta à vida. E esse dragão representa essa maldição, mas o que acontece? Eles estão prontos para aquele novo desafio. Então essa maldição surgiu, eles irromperam a casca da virtude para poder enfrentar aquele novo desafio. E é como a nossa vida. Nós não podemos reclamar dos nossos desafios. Às vezes nós estamos entrando num emprego novo e nós ficamos com aquela coisa na cabeça. Nossa, como que eu vou lidar com as pessoas? Será que eu vou ser aceito? O seu emprego atual é a sua conquista, é o seu mérito, tudo aquilo que você se preparou, ou a entrevista que foi dificílima e você conquistou aquele trabalho e você tem que se sentir grato por aquele momento. Ou quando eu saio do ensino fundamental, vou para o ensino médio e acho tudo aquilo um terror, que eu passei, que eu venci as outras etapas da minha vida, mas aí eu tenho novos desafios porque eu estou pronto, eu estou ali por mérito. Então nós temos que estar centrado na nossa conquista, no nosso mérito. E é aí que eles vencem a maldição e vemos que eles chegam na conquista do Santo Graal, do tesouro, daquele tesouro no final da masmorra ou de uma dungeon no RPG ou no World of Warcraft, para quem conhece. Conquista, vence o demônio daquela masmorra do interior de si mesmo e abre o baú do tesouro com os despojos, com o espólio da batalha. E no caso, o tesouro era poder ver o pai novamente. E para nós é como o mago alquimista da vida real, que diz que o chumbo e o ouro, que foi tão cobiçado, a transformação desse chumbo em ouro pela Idade Média, sabemos hoje que esse chumbo é o pesado das nossas imperfeições que vão sendo transformados até que chegamos no ouro de nós mesmos. Eu consigo fazer essa transformação e transformar o introvertido no mago-herói de si mesmo e o extrovertido no guerreiro-herói de si mesmo. E como o próprio filme nos diz, a magia foi extinta há muito tempo, mas eu quero muito que a magia ainda sobreviva dentro de vocês. E esse é o desejo do canal O Herói que Existe em Nós. Sigamos em frente, heróis e heroínas. Até o próximo episódio. Já conhece nossa loja? Então acesse www.lojacafecomzumbi.com.br. Lá nós temos quadros e canecas irados do Homem-Aranha e do filme Na Natureza Selvagem, e quadros e canecas fofinhos do Steven Universo e do Aang, do Avatar. Passe lá e confira esses e outros produtos fantásticos da nossa imaginação.